Olá a todos, bem-vindos ao episódio 218 do Benfica FM. Oh, desculpem, Mas é justo, é justo. Mas é justo. É a vontade que ele É, tem. quando quiseres, caralho. É o sonho dele. É o meu sonho, é o meu sonho. Nós Aliás, já- até É pensei seu que- filtro, cara. Veio o mercado de inverno, nós já pensámos nisso, por acaso. eu por acaso pensei que hoje. E eu, quando não tiver, e chupem, cara. Por acaso é quase. É. Então por isso é que eu estou a dizer. Isso por acaso era uma merda do caralho. Tipo, imagina, no dia das mentiras. Sem filtros. No dia das mentiras, tem que começar e- o brinco e somos nós. O FM. É boa ideia, boa ideia. Não, Claro que agora já disseste, já estragaste. já estragaste a surpresa. Ele corta, mas pronto, entretanto. não pus isso Ele, agora. entretanto, Mas era, por corta. acaso era bem pensado. Mas pronto, este seria o 218, cá de ser, ou que já foi, depende do dia em que isto sair, Antes de né? começar, qual é que foi? Eu já não me lembro que a última vez tínhamos feito isto. E eu gosto tanto Vou aí destes. na América, mas antes disso. Ah, Pois, sim, fazer. também. Oh, Baquera. Não, mas entre nós. Então, pois é. Oh, Baquera, fala-nos a propósito disso. Até tínhamos combinado começar de outra forma, mas até. É off-topic, mas estamos tudo bem. Até, epá, foi uma experiência do caraças. Até falaste sobre isso, escreveste sobre isso também, mas principalmente a cena de estar com o Cristiano e com o Alfredo e falar também um bocadinho. Epá, eles estão tão longe, né? E Não, eles ajudam Também, muito. longe, então. é importante dizer que foi pago pelos patronos também, né? Sim, claro, obviamente. Não pode ser tudo para o iate. Não, foi uma experiência incrível. E não é só estar com o Cristiano e estar com o Alfredo, foi incrível. Mas Beijinho também, por para eles. exemplo, ter ido à casa do Benfica de Newark, ter estado lá a falar com a presidente e com a tesoureira, mulheres. Ah, não. Ok. Eu ia perguntar se era aí que as senhoras andavam assim mais frescas. Não, mas aí não. Aí É um casa de conceito, é um respeito. conceito Mas de casa para é uma só. eu fiquei deslumbrado com o benfiquismo que há lá. Epá, e notei não, digo isto de uma forma carinhosa, a carência. Há muita carência que eles têm. Tipo a cena de Viver o Benfica mais perto, não é? é, e de ter com quem falar e de ter com quem viver. E de facto, imagina, o benfiquismo é o mesmo que o nosso, só que o Benfica está do outro lado do Oceano Atlântico. E como é que tu lidas com isso no teu dia a dia, na tua vida? Yeah. Mas a verdade é que há solução para tudo, não é? E então, tipo, a casa é enorme. E eu fui a um bar Tuga e estava lá aquela malta toda portuguesa a viver aquilo. Epá, e literalmente, para mim, eu estava em Portugal naquele momento, percebes? E acho que eu percebo a cena da Portugalidade e a cena do benfiquismo. E como é que eles conseguem, por exemplo, não sei se tiveste a oportunidade de falar com ela sobre isso, como é que eles cultivam mesmo o benfiquismo, pá, com esta distância? Porque para eles devia ser muito importante até aquela questão daquele torneio que o Benfica fazia, que Internacional, sim. sofria algumas críticas cá entre nós, pá, porque se calhar não fazia grande sentido, mas pronto, isso é outra conversa, mas para eles fazia todo o sentido. Eu acho que para eles são histórias que ficou, quer dizer, eles ainda hoje falam sobre isso, não é? Tipo, Pois. ter ido. Que o Benfica ter ido- ganhou, ainda por cima. E o ter Benfica ganhou. ido poder ver o Benfica e basta, é sério, eu gostava de vos levar lá para verem, por exemplo, o espaço que eles têm atrás da casa, tipo, todo grafitado e com um espaço para churrasco, e eu só imagino os festões que eles já lá não fizeram. Mas deve ser uma cena de comunidade, não do Benfica só, não é? Deve haver aí da malta do mas Benfica, do Porto, do pois, Sporting, mas é um alguns que nem bocadinho sequer isso. gostam de Sim, mas futebol. eu acho que lá está. Que é bom, não é mau. Da mesma maneira que nós muitas vezes o Benfica é o ponto de partida para todas estas nossas vivências Yeah. e experiências, para eles é a mesma coisa, percebes? O Benfica é o ponto de partida para estarem ali uma tarde a comer e a beber É a desculpa da boa para estar todos juntos É isso, e. mano. Mas isso que estás a dizer é engraçado, porque algo que eu já reparei, que vocês se calhar também já repararam, ainda agora que nós estivemos na festa, na celebração do aniversário dos Diabos, foi um rapaz da Suíça que veio falar Yeah. comigo. A malta que está fora do país fala quando me aborda é um bocadinho diferente dos outros e agradece-me. Eu não percebo porque é que me agradecem, porque na minha cabeça não há necessidade nenhuma de agradecer. Mas eu acho que nós Era um ajudamos... contexto muito especial, né? Ali. Sim, Eu estava assim um bocadinho até. E eu acho que até... É verdade, estava ali um até- bocadinho. Que isso... Que eu acho que o que é que nós fazemos os ajuda também a aproximar-se um bocadinho mais do Benfica. Sim. Não é? Especialmente a eles. Especialmente a eles. eu- E eu só me apercebo disso. Eu estava a ouvir falar e fez clique na minha cabeça. De facto, essa distância e essa necessidade que eles... Não é necessidade, se calhar, mas é essa saudade que eles sentem. Se calhar também é E ter uma aqui necessidade. malta, Não e é? ter Se aqui calhar malta. não quer dizer que seja má necessidade. Não, é Quando tu mesmo usas essa necessidade. expressão, não quer dizer que seja É a mesma má. necessidade, é que Mas lá, tu já reparaste. E vocês no chat, à segunda-feira, reparam nisso perfeitamente. E nós, os N projetos que vamos tendo, e principalmente os episódios em direto, é da Austrália. É outro maluco que saiu daqui para a incrível. Argentina, que está a viver na Argentina. Certo? É incrível. Suíça, Depois é França, de gente Alemanha. E há pessoas que se levantam muitas vezes, ou se levantam ou que se deitam a horas pá, fora do comum, só para estarem ali. Aliás, pá, o nosso review do Benfica FM, neste caso,
no Spotify, lá nos gráficos, 30% era a malta que veio de fora do país. Pô, incrível, meu, 30% de malta de fora Eu, do por acaso, país. não prestei atenção no. Mas era assim. Era assim uma coisa do género. Não sei se é 30% exatamente, mas era assim perto. Sim, Pá, sim. e isso é incrível. É incrível. Eu acho que nesse O aspecto. que é engraçado é que eles nos temos vantagem, temos agradecem. Obrigado a você. Eu que tenho que te agradecer. Sim, claro, Por claro, ouvires é e por isso. estares aí. Mas eu acho que nós, de facto, o Cristiano estava-me a dizer uma coisa que é, pá, imagina, o jogo é à 1 da tarde e aí o Benfica acaba às 3 e não há mais nada. Tipo, a partir das 3, nós aqui acaba o jogo e vamos para as relotes. E quanto mais não seja, sei lá, a pessoa que está no Algarve tem sempre o ACMTV ou o 5 Notícias para continuar a prolongar. Imagina, o Benfica ter uma vitória épica. E eles muitas vezes o jogo acaba Não tem mais nada. e não tem mais nada. Yeah. E há muita gente que está lá fora. Ou até a deslocação, que ou até a nem ida tem- para casa para Sim, estar a verificar exatamente. com outros benfiquistas. Exatamente, e há muita gente que está lá fora que está sozinha, ou seja, no sentido que é o jogo acaba e não tem ninguém com quem conversar. Eu acho que nesse aspecto eu percebo. Questão de partilha. Pois, eu percebo que nós acabamos por dar um conteúdo bom para eles, epá, e para nós é uma coisa incrível sentir que. Sim, nos preenche, claramente. incrível. Pessoalmente, para nós é enriquecedor. Não é? Meu, 30%, para não fazer ideia. Bom, no nosso, tínhamos aqui programado então neste Bahia On Tour, já há muito tempo, como o Nuno falava, que já não gravávamos um episódio assim deste, e um episódio um bocadinho mais descontraído, né? Como nós gostamos de fazer. Entretanto, dia 1 de dezembro, assinalou-se os 68 anos da inauguração do antigo Estádio da Luz. Pá, o Nuno e o Pita, tenho mais ou menos memória de ver, o Baquer não, mas até queria começar por ti, Baquer. O Estádio da Luz. Tu foste ao antigo estádio. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que. Ele tem memória dele de nos ver. Eu tenho memória visual. De nos ver, sim. certo, ok. Tu há tão muito mais, percebes? Claro. É isso que eu estou a dizer. Certo. Porque também não éramos assim tantos, muitas das vezes. A malta às vezes verdade, é um é verdade. mito, mas pronto. Mas pá, o Estádio da Luz para ti, o Estádio da Luz antigo, e para assinalarmos esta data também, os 68 anos, é, sei lá, uma memória. Não quer dizer que seja um jogo, Sim. porque isso, se calhar, até era mais fácil, mas pá, o Estádio da Luz antigo rima com o quê? Eu vou-te contar uma história que lá está, não tem a ver nada com o jogo. Eu lembro de ser miudinho e imagina ter, sei lá, não sei, uns 7 ou 8 anos e já era ser muito benfiquista e ter muita coisa do estádio. E a minha mãe na altura era muito amiga do Mário Gomes, que era o treinador do Junto, o Mário Palma, que era o treinador Do daquela basquete. equipa de basquete incrível. Pronto. É. E as primeiras vezes que eu fui ao estádio foi para ir ter com o Mário Gomes, que estava lá nas catacumbas do estádio, lá no seu escritório. E portanto, as primeiras 2 ou 3 vezes que eu fui ao estádio, Até nem foi num contexto de futebol, então. não, até foi nesse. E não é só isso. E eu entrei lá, lá para dentro, mas nunca vi ao relevado. Mas pronto, eu tipo, estava com a minha mãe, na altura ainda não tinha a cena de pronto, se a minha mãe leva-me aqui, é aqui que eu vou, pronto. Mas eu lembro que já estava numa ânsia desgraçada de poder ver o estádio. E eu lembro que uma vez, numa dessas, tipo a 3ª ou 4ª vez que estamos lá a andar pelos corredores do estádio, eu olho para a esquerda e de repente vejo o túnel e vejo as bancadas lá ao fundo. E eu comecei a correr desalmadamente. A minha mãe tipo, onde é que vais? E não sei o quê. E eu tipo tinha 7 ou 8 anos e eu comecei a correr desalmadamente porque eu tinha que ver aquilo. E eu ainda hoje me consigo recordar, eu tinha pai 7 ou 8 anos, da memória do impacto de ver o Estádio da Luz pela primeira vez, as bancadas. E da mesma maneira, saltando depois 20 anos para a frente, eu lembro perfeitamente do jogo com o Santa Clara, do jogo ter acabado e aquela festa toda, ia começar o concerto da Daniela Mercury, eu não vi o concerto, mas fui-me embora, mas lembro-me tipo, de estar a sair e de voltar para trás e dizer, não, eu preciso de olhar uma última vez e tenho a mesma memória fotográfica de estar a ver o estádio pela última vez. Epá, O estádio que já não estava completo, mas sim. mas era um Coliseu de Roma inacreditável. Aquele terceiro anel era uma coisa incrível e quanto mais anos passam, mais eu gostava que o estádio não tivesse demolido. E eu olho para o Bernabéu e olho para o Camp Nou, eu já disse isto várias vezes, olho para Anfield e penso, eu queria muito ainda ter um antigo estádio. Eu percebo toda a modernidade, eu percebo tudo o resto, mas são memórias incríveis e pronto, é como quando a gente perde um familiar. Quando morre, a gente sabe que nunca mais o vai ver, Mas nunca mais o esquece também. mas também está sempre aqui. Eu levo sempre o Estádio da Luz, o antigo, no coração. Epá, e é uma coisa.
Era um colosso. Acho que as pessoas que veem. Colossal. Colossal, oh, carinho. As pessoas que veem as fotografias e os vídeos não conseguem ter consciência do facto que era aquilo ao vivo. Principalmente quando estava cheio. Tipo, era uma coisa imponente. Bom, que nós na nossa geração também não foi assim tantas. Não, Foram sim, raras, sim. Sim, raras, por isso é que raríssimas vezes. eu o cheio, guardo com carinho o jogo com o Parma e não houve assim tantos mais. Há mais uns quantos, há mais uns quantos. Sim, quantos? sim. Um derby com o Sporting para a taça. Não, houve mais. Sim, houve não, mais, com o Sporting houve vários. Houve mais, Mesmo houve o mais. último clássico com o Sporting, que ele estava a abortar. Mas já Houve tinha mais, houve cadeiras. Pita, e tu? Pá, a Luz é um bocadinho a alma do meu benfiquismo, percebes? Eu guardo, eu podia dar-te uma memória, mas vou-te dar três muito rápidas porque são aquelas que eu me lembro rapidamente e aquelas que se calhar mais me marcaram. Uma, se calhar o primeiro jogo que eu vi na Luz, que eu com memória, que ainda vi o Chalana jogar. Yeah. Isso me lembrar. Lembras-te do jogo? Não. Era um miúdo com 5 anos e lembro-me de estar a olhar para o estádio. Diz-me o mas- adversário, por favor. Belenenses, E o Chalana jogou? sim. Eu não sei se jogou, mas sei que o Chalana na altura ainda jogou no Benfica. Tá Não bem. me Deve recordo. ter sido 1-0. 89-90, mas vai Já ser. sabia isto, claro. Pô, eu juro que eles tinham Acho que foi mais combinado cedo. isto. Eles vieram no mesmo carro. Acho que foi mais cedo. Não vieram no mesmo carro, eles. Acho que foi mais cedo. Não foi combinado, não foi combinado. Início dos anos 80? Sim, eu era muito miúdo, pá, não devia ter mais de 5, 6 anos. Pá, não sei, também não tenho a certeza, mas era por aí. Pronto, mas tu sabes melhor do que eu, certeza, portanto, acredito em ti. Eu lembro-me dessa, e depois lembro-me de estar a falar com os amigos e com quem me levou ao estádio, porque os meus pais não eram muito ligados ao futebol, o meu pai não ligava muito a futebol, e estar a falar sobre isso, Xalana, não sei o quê, e essa memória marcou. Depois lembro-me de um jogo com o Parma que fui ver também. Esse jogo do Parma também marcou, estádio cheio, uma grande jogatana, e aquilo foi tipo uma envolvência muito grande, já era crescidinho na altura, e portanto já foi forte. E depois tenho uma última memória, pá, que não é bem uma última memória, mas é mais uma que me marca, e é de facto o último jogo, o Estádio da Luz, com o Santa Clara. Estava com o Nunes, estava com o Malta, os Diabos, estávamos todos os Diabos na altura a ver o jogo. Por isso é que eu. Sim, estamos na altura jornal dos Diabos é como diz o Vaqueiro muito bem, acho que ele usou a expressão perfeita, que é perderes quase uma pessoa, um familiar, uma entidade que partia importante e faz parte do teu dia a dia. E porque o Estado de Luz era para fazer parte do meu dia a dia. Eu lembro-me de sair da escola e ir para o Estado de Luz ver os treinos. Yeah. Na altura podia-se fazer isso, agora não se pode, mas na altura podia-se fazer isso. Lembro de ir estar à porta do estádio a pedir autógrafos aos jogadores que passavam para o número 2, para ir para o treino, e lembro-me de estar lá. E portanto, o Estádio Luz Antigo fazia parte do meu dia a dia. E isso é algo que não se apaga, mas que se perdeu um bocadinho, que se perde. Yeah. E é isso. A Luz é um bocadinho a alma do meu benfiquismo. Acho que se puder definir isso, é assim um bocadinho isso. Tu. E do Careca. Também lembro, o Careca também nunca me esqueço, não é? O Careca não é esse. Sim, sim. Não é esse Careca, é o Salta Careca da Santa Careca, que é Isso algo foi que num não... jogo da Taça Portugal contra a Académica, que andava lá um bombeiro, Careca. E o jogo estava a correr bem, o Benfica estava a dar 4 ou 5 Sim. à Académica, e antigamente quando as bolas iam parar ao fosso, alguém tinha que Tinha que ir lá buscar. abaixo. Então lá o gajo do Benfica rematava, a bola ia parar ao fosso. Não era mentira. Não era? O gajo estava sempre a sentar e levantar num banquinho. Ah, ok. E quando o gajo sentava, levanta Careca. Mas era o Salta Careca, salta Careca, senta Careca, senta Careca. Pá, e o homem às tantas já não sei o que ia fazer. Por acaso eu que há tempos agora estás a falar disso, aqui há tempos apanhei uma Claramente imagem foi 4-0 que é do. 98, 99. Mas Acho que foi. para a Taça de Portugal. Foi à tarde. Foi à tarde. O estádio estava cheio de gente. Pá, cara, não é necessário. Não é preciso estar mais, nós sabemos que não tens vida, nós sabemos que não tens mais nada na nossa Benfica, mas não é preciso tanto. Quero, relaxa. Aqui ninguém te vai Mas reparar. isso é engraçado porque eu acho Não, mas não tens memórias assim de várias. Agora a propósito, estás a falar do Careca, mas por exemplo, tenho uma foto tipo, do Patilhas, que era um senhor que vendia as cajadas. exatamente. Estás a ver? Há boas essas, já para não falar do. andava sempre pronto, a sul, o Patilhas andava o sempre homem do ao pé bombo, já para não falar do homem do bombo. Bomba, apanhava não no sei o quê. metro. Yeah. Pá, eu tenho assim, eu vi, felizmente consegui ver muitos jogos, conseguimos ver muitos jogos ainda nesse estádio, portanto, não, eu acho, e digo felizmente porque é verdade que nós apanhámos lá muitos estádios, muitos jogos às moscas, portanto foi uma fase estranhíssima do Benfica, que a gente já conhece, não vale a pena estar aqui a lembrá-la, mas mesmo assim acho que ainda se percebia o que era o estádio. E na altura não tinha o contexto histórico do clube e da construção do estádio como tenho hoje. Naquela altura era uma coisa grande, gigante e era fixe, mas eu não tinha aquele conhecimento histórico de saber como é que foi feito. O meu avô contava-me algumas histórias, mas eu nunca tinha falado com o Alberto, não conhecia o Baquer. Portanto, aquele contexto histórico de saber que o estádio foi feito com o suor dos benfiquistas, sangue, suor e lágrimas ali naquele botão, eu não tinha esse contexto. E mesmo assim, sentia-se
havia ali qualquer coisa especial, mas eu também não sei, eu não consigo explicar isto. A quem não teve a sorte de lá ter estado, porque é estranho. Estamos a falar de um edifício, só que eu lembro-me da primeira vez que entrei lá e lá está, eu tenho assim flashes de memórias. Essa do Careca foi. É engraçado porque uma parte, porque eu já falei com várias pessoas e alguém diz esta coisa do Careca e diz: eu estava lá, eu lembro disso. Porque estava toda a gente, toda a gente ali no sul do estádio estava a rir com aquilo, porque os nomes estavam todos a alinhar naquilo, que foi uma grande foto. Foi muito giro. Esse foi um momento engraçado. Mas depois, a primeira vez ou das primeiras vezes que eu entrei no estádio, aquela coisa de entrar na Boca e especialmente lá em cima do terceiro anel e ver, eu tenho assim uma memória de um Benfica Sporting 80, andava lá o Magnussen, nós ganhámos. Pronto, eu não vou Pá, dizer, o relvado não verde. vou dizer quanto é que fica. O relvado verde, as camisolas ali, barrantes, os estádios cheios, os diabos lá em baixo e aquilo, eu ando da puta, aquilo assustava-me, mas fascinava-me ao mesmo tempo. Eu só via bandeiras e gajos aos saltos e coisas a voar e caraças. Mas aquele broá quando tu entras e parece que levas assim com uma onda de som e de imagem e de cores e tudo, pá, quando tu és puto ficas absolutamente vidrado naquilo. Eu lembro-me disso, tenho assim uma memória fotográfica disso, de entrar lá e de estar assim na escuridão e de repente entrar, subir umas escadinhas e olhar à minha frente e parece que... Eu não consigo explicar isto visualmente, mas na minha cabeça era assim. E depois já, sei lá, foi tantos dias e tantas horas que passávamos lá, não é? Que não era só para ver os Eu jogos. chegava era aí para ter encontros. 6 horas antes do jogo, para uma cena. Depois havia os piqueniques antes, Pá, lá à volta. não, mas agora... tipo, nem era a cena do contexto de relotes, que não, pá, que Não não era existia nada, era a mesma cena, pá, não sei, há uma magia ali qualquer pá, algo que nos transcendeu. Para acaso tenho aqui um episódio até que eu queria contar, mas que até, pá, é sobre uma derrota. Porque eu acho que essas... Acontecia muitos na altura. Sim, Também mas pá, havia. eu também acho que me moldou enquanto benfiquista. Honestamente, tipo, não é para vir para aqui... tipo, não venho para aqui contar a história. Tiveste nos 6-3, pá, não, ou tiveste no Sabre, ou nem foram no estádio, jogos que não foram no estádio da Luz, mas pá, que jogos marcantes, pá, não, nem é por isso. É a mesma cena de, pá, nós quando perdemos com o Gondomar. E sim. Pá, eu queria contar essa história, porque eu acho que acaba por ser engraçado. Às vezes a malta vê-nos aqui no YouTube pá, e muitas das vezes não tem... pronto, pensa que, que será que aparecemos aqui no YouTube, e já disse isso mais que uma vez, que nós fizemos o percurso contrário, né? Começámos nas bancadas, depois pá, aliámos às bancadas, o prazer de estar aqui a benficar e a partilhar isso também no YouTube. Pá, mas estavas há bocado a falar do túnel. E pá, eu só tive um túnel uma vez. No túnel que dava acesso ao relvado. Pá, e foi exatamente nesse jogo. Mas, ao contrário do Baquero, eu entrei pelo lado contrário. Entrei pelo relvado. Portanto, foi a altura, nós saltámos lá da central, ainda na altura com o fosso. Calma, não saltamos o fosso, né? Até porque na altura não dá, nem saltava sequer 1 metro. Mas entrámos, que aquilo tinha umas portas. Sim, tinha umas rampinhas. Sim. Tinha as rampinhas, entrámos pela rampa. Mas isto para vos dizer o quê? Que também é esses resultados que eu acho que me moldaram enquanto benfiquista, estás a ver? Porque era fácil falar sei lá, de outros jogos qualquer, míticos, ou de um episódio este ou daquele, mas também é isso. Eu acho que isso revela bem a magia do que era aquele estádio, quando nós somos de uma geração que devíamos ter más sensações com aquele estádio, porque nós não fomos muito felizes com aquele estádio. Portanto, mas no meio daquela desgraça nós entendemos o que era aquela magia e ainda temos esta nostalgia a passar este tempo todo. Pá, eu comecei ainda a ver, na altura que fui para os Diabos, na altura ainda na Central. Era um setor muito pequenino mesmo na Central. Aliás, era metade de um setor. Ficou lá quase durante muito tempo na Central. Durante muito tempo, depois então é que fazemos a transição. Depois na altura começou a remodelação, a primeira remodelação dos camarotes, não sei se recordam. Sim. Pá, até se passou por muito. Por isso é que eu, olhando assim, eu há bocado estava a pensar, jogos de estádio cheio. Não tenho assim, porque eu não tive o prazer de vocês, tipo... Não sei se tiveram, mas os Parmas da vida, esses jogos assim emblemáticos, né? Do antigo Estado, não tive esse prazer, né? Porque, imagina, estavas a dizer que a tua mãe, por exemplo, a minha mãe é de Belenenses, estás a ver? O meu pai era de Sporting. A minha mãe também não liga zero. Não, mas percebes, onde é que era muito complicado eu... Sim, eu percebo. Por exemplo, os meus filhos, os meus filhos do Pita, por exemplo, né? Tipo,
Pá, não quer dizer que sejam obrigados a ser, mas Não, são. pronto, não queria Não há ir por nenhuma aí. hipótese. Sim. Não há nenhuma hipótese. É como o João Martins diz, né? Eles têm Agora não são, mas eles foram têm obrigados a ser escolha, quando né? nasceram. O Benfica A ou o Benfica B. Pronto. Exatamente. Eles têm escolha. Mas, pá, é diferente, né? Tipo, já vão comigo, ou o Dini já me pede à mãe para ligar. Então, mas tu foste aonde? Pá, o pai só veio ver o handball, uma coisa qualquer. Aconteceu ainda agora há 2 semanas e uma birra descomunal. Pá, que são coisas diferentes que eu não tive essa oportunidade, percebes? Eu comecei a frequentar o estádio muito mais tarde, provavelmente, de vocês, percebes? E então as minhas memórias são memórias completamente diferentes, se bem que o primeiro jogo que eu vejo até é na central, ou seja, do lado oposto aos No Diabos. central onde havia. A central da imprensa. Sim, não, mas no terceiro anel. Lá em cima. Sim. Portanto, já é muito mais. É um jogo até com a Académica, que foi a minha madrinha que acabou por me levar. Mas, pá, mas as memórias, pá, tenho aquela cena da gente. Eu contei isso também, não sei onde. Da gente encostar em Campo Maior e, pá, depois tivemos cá o episódio que tivemos na Luz, que não foi uma espera, mas eram momentos difíceis também. E eu acho que, honestamente. Eu acho que esses momentos difíceis, isto não quer dizer que tu sejas. Que não há benfiquistas melhores que os outros, não há. Agora, deu-nos uma tarimba diferente para aguentar uma bagagem diferente, para aguentar um Benfica que durante muitos anos, e há bem pouco tempo, né, passou outra vez por anos sem ganhar. Sim. Eu acho que esses anos foram cruciais para o meu benfiquismo. Acho eu. Mas se calhar, desculpa, Diz. até mais do que o estádio, se calhar algum dos melhores momentos que eu estive no estádio não foram no estádio, foram debaixo do estádio. Sim. Exato. Eu vi lá o Panchito. Eu vi lá até a equipa de Vimos o futsal quando começou. Era brutal. Mas dos jogos de hóquei, eu vi alguns jogos de hóquei na altura do Panchito. O pavilhão com uma coisa inacreditável, era impossível. eu tenho um jogo- Era um super pavilhão. Eu tenho um Cheio, jogo a que é- abarrotar, pessoas penduradas por todo lado, tudo a gritar pelo Benfica, no central, no meio, de uma ponta da outra. Eu lembro Pá, de havia um jogo- faixas, as faixas davam a volta ao Vou lá estar. eu já não lembro se foi no 12-4 ao Porto, se foi no outro que ganhámos 7-4 também ao Porto, que era tipo, os Diabos cantavam tipo 5 minutos, depois cantavam os Danimos 5 minutos, aquilo pumba, era sempre um gajo até quase que suava lá dentro. Eu tenho, Não é quase suavas lá dentro. Não, suava de tanto gritar e tanto Eu apoiar, tenho- quanto eu mais tenho apoiavas, mais os outros apoiavam. o vídeo Era desses incrível. jogos da Cláudia Ramos que fazia os comentários para. Desculpa, porque havia aquela para a rivalidadezinha de RTP. quem do canta mais futsal e alto. o Não, e depois quando o futsal aparece. Sim. Estás a ver? havia, Estás a ver? havia. Que é, Toda a gente uns é do queria ser futsal, melhor. uns é do Os futsal. outros é É Todos aquela os rivalidade positiva. Yeah, toda a é gente verdade, queria é ser verdade. melhor. Uns queriam cantar mais alto que os Eu tenho outros. um vídeo Aquilo era uma explosão. da Cláudia Ramos que fazia os comentários na RTP a dizer. Cláudio Ramos? Cláudio Lopes? Cláudio Lopes. Cláudio A Lopes. dizer. Eu tipo, vou deixar de comentar porque não vale a pena, tipo, ninguém me consegue ouvir, porque aquilo é. Portanto, mas eu vou-me calar porque. Não, e há é incrível. e há Aquele muito boa pavilhão gente cheio, que é não. impossível alguém ganhar. Que além de não conhecer os estádios antigos, que não tivesse a oportunidade, infelizmente. Sim, o pavilhão Muito antigo. menos o pavilhão. E o pavilhão era de facto era incrível. quase tão incrível como vês um jogo no Estádio da Luz cheio. Yeah. Porque O pavilhão em si não era nada especial. Só que era. Não, Não, sei, aquilo era em sei. cima do ringue, eram eu acho 3 que mil é- pessoas Não, ali. os- Eu acho que era um E era tudo ambiente, corrido, yeah, cena, yeah. tipo cena argentina. Yeah, Era eu acho muito- que é, eu acho que é. completamente. Quando eu vi agora o Exatamente. Parece um mini Yeah. pavilhão. Era algo que marcava e ver um jogo ali no pavilhão Olha, marcava. que nós fomos. Eu tenho esta memória que é. Vamos jogar a Varzinho, pá, um jogo, eu já não lembro do jogo, pá, e os gajos meteram tipo o bilhete para 8 contos na altura, 9 contos, pá, uma cena assim, 2-2, não foi? uma cena assim Mantou? horrível para a altura. Mantou. E então, boicote. Mantou. Não, foda-se. Ainda por cima há clássico de, acho que era clássico, de hóquei em casa. Ei, pá, que turma do caralho. Yeah. Yeah. E aqueles jogos de hockey que o meu pai de modalidades não ia, infelizmente, do Carlos Lisboa, eu nunca vi o Carlos basquete. Lisboa. Yeah. Aqueles Lá finais está. com o Porto. Lá está, como eu, Quem viveu como esses eu- jogos então? Lá está, como eu tinha essa ligação com a equipa de basquete, eu reparo, eu cheguei a passar férias no Algarve com o Mário Gomes e ter jantares em que de repente aparecia a equipa de basquete do Benfica que iam lá jantar. Pá, eu lembro de ser miudinho e estar a olhar para assim, tipo, aos Jean Jacques e para o Carlos Seixas e essa malta, e eu lembro de estar a ver o Carlos Lisboa no pavilhão. E eu já na altura ter a noção que estava a ver uma lenda ali em campo. E tipo, e aquilo era emblemático. E o Lisboa, a maneira como puxava pelo público, nunca voltou a existir até atleta igual. Isso dá-me uma memória que eu não cheguei a referir, porque essa memória é, além de ser uma memória do Estádio da Luz, é uma memória minha muito pessoal, mas também é minha partilhada com amigos, neste caso com o Bruno e com o Antero.
foi um momento em que eu na altura estava a fotografia e fui para o estádio fazer a reportagem do jogo. Ok. E o Manolito ajudou-me na altura, Sim, sim. estive com eles aqui. Ganda Pá, e eu passei o jogo todo a fazer uma coisa que não podia fazer, que é andar à volta do relvado. Pronto, não podia. Pá, e tirei umas fotografias ao Nuno, ele tem lá fotografias lá em casa, Nuno e o Antero, pá, e isso marcou-me profundamente porque eu estava ao mesmo tempo a viver um sonho que era gostar de fotografia, gostar do Benfica, estar no estado de luz no relvado e tirar fotografias aos meus amigos na bancada. E portanto passei o jogo todo nisto e, pá, e foi espetacular. E tenho, além de ter essa memória fotográfica, tenho literalmente a memória fotográfica em fotografia, porque tenho isso documentado e, pá, e foi um momento também que nunca mais hei de esquecer. Pá, que são estas memórias. É isso, pá. Cada um tem uma. Aliás, mais uma vez, pá, isto é tão repetitivo, mas é verdade. Cada benfiquista tem uma história para contar. E o Estádio da Luz antigo, marcou cada benfiquista da sua forma, pá. Isto é o que é. Mas até podemos fazer já, transportar isto para 2022, até porque a nossa nova Luz, está a ser alvo de um processo de remodelação. Sem melhoramento, sem melhoria, sim. É uma regulação de melhoria, sim. Sim. 18 anos, sim. É. 18 O anos. outro é fazer contas. É fazer contas, sim. Mas é assim, como é que vocês olham para aqui com isto? 2003, 22, 19. Para os LEDs e para estes ecrãs novos, para esta confusão. Pô, a gente naquele dia depois veio embora mais cedo. Mas aquilo depois houve fogo artificial lá dentro. Festa. Os LEDs, até os LEDs. mas agora a sério, mas como é que vocês olham para esta questão da remodelação? Acham que é um processo normal das coisas ou acham que se alguns jogos já se fala que os benfiquistas estão um bocadinho acomodados, pá, e desculpem, mas é a minha opinião, e contra mim falo, claro, já se nota que os benfiquistas estão um bocadinho acomodados e por outro lado o apoio parece cada vez mais institucional, ou seja, as bandeiras no relvado são de uma empresa, as coreografias são feitas por uma empresa, ou pelo clube neste caso. Acham que os LEDs ainda vão potenciar mais esse comodismo por parte dos benfiquistas ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Esta questão dos ecrãs também faz parte de um clube moderno, tem que ser assim? Acham que vamos transformar aquilo num espetáculo, pá, de luzes e som ao início? O futuro vai passar e a malta, ei, tu és parvo. Bem, vamos ver. Passará o futuro por uma pseudo-discoteca inicial e o hino cair? Epá, eu sei. Pois, não sabemos, assim, não é? bom, Ou estou aqui a pegando falar a muita discoteca, coisa? Muitos cenários, mas- eu diria que isso é impossível, mas eu já não digo nada porque no dia em que eu vi na pré-época ainda a apresentação dos jogadores no primeiro treino na Luz Chega. A música é o Chega, primeira música Cheguei. quando a equipa entra não é o hino do Benfica, mas é o Cheguei, Chegando, Baloiçando, não sei o quê. Eu juro-te, naquele momento, aos 30 segundos de treino livre, apeteceu-me virar costas e ir embora. Porque eu fiquei mesmo. E o estádio é muito cheio de que é gente, isto? não é por cima. O que é que aconteceu aqui? Algo me está a escapar. Como é que a questão é, como é que isto chegou a este ponto? Como é que nós permitimos que fosse uma pessoa que nem sequer era do Benfica, não é? Aparentemente não. Não é do Eu Benfica, conheço. ponto. Não é do Benfica. Ou que se calhar é um neo-benfiquista, não sei. Também não é que- também acho que não interessa bem para a questão. Como é que permitimos que fosse ele a controlar, decidir. entre aspas, e a decidir e a ritmar, digamos assim, tudo o que é apoio na Luz, não é? Porque eu no outro dia eu estava a ver o jogo com o Paquete, nós estamos a ver o jogo hoje na Central, e foi um jogo europeu qualquer, não é? Acho que foi com os israelitas. Não, mentira, foi um jogo agora qualquer, o estádio estava quase cheio, já não lembro qual é que era. Os Juventus PSG. Foram quase todos. Foram quase todos. Epá, eu comecei a olhar à minha volta e não havia uma faixa de apoio ao Benfica, não havia uma bandeira do Benfica, não havia um estandarte do Benfica, não havia nada. Zero. E não há. Nenhuma. É nenhum jogo. 60 mil quase pessoas no estádio. Não há. É proibido apoiar o Benfica. Como é que Pô, isto chegou a este ponto? eu sou suspeito porque eu gosto das bandeiras a bater umas nas outras. Eu digo, Mas dá como é que- espaço. Mas como é que. Como é que isto chegou a este... Há bandeiras, mas são de senhores que Estão estão no relvado. lá à frente a abaná-las sem paixão, sem nada, porque é o trabalho deles e tudo bem, e nada contra, mas como é que isto chegou a este ponto? E, portanto, aquele sonho que eu sempre tive quando era puto de ter uma curva como a de Milão, gigante lá em cima, ou no estádio antigo, quando foi o Benfica Milan, que o Danema era quase cá de baixo até lá acima, aquilo um espetáculo, uma coisa inacreditável, aquelas imagens. Foi a primeira. Já agora, só dando aqui, para quem não sabe, é só uma pequena
nota sobre este jogo que o Nuno está a dizer, foi a primeira vez que se usou um sistema de som em Portugal, não é? Pá, aquilo foi incrível. Que era cá de Acho baixo. que estavam lá todos. Tudo que era Sim, estava sim, lá, que era cá de estava. baixo até lá o terceiro anel. Há uma foto que é uma cena Eu tenho essa incrível. foto, Tens essa foto? A coreografia que foi uma bandeira de Portugal. que é uma cena incrível para a Até altura. acho que houve mais do que uma coreografia. Sim, Uma bandeira de sim, Portugal e depois uma O vermelha. estádio, Vou, o estádio vou, está com vou. coreografia praticamente o estádio todo. Foi E a malta a cantar o inacreditável. hino de Portugal, E antes do jogo. portanto, isso que era tipo, isso é um sonho molhado, é uma coisa dessas, é ver uma coisa bruta dessas. Não só porque gosto dos movimentos, como é óbvio, mas porque isso significa que o Benfica tem um apoio incrível. E tu vais ao estádio e ficas, ai caraças, um gajo até vamos Benfica, vamos embora. Não há vida, há sangue, Yeah. correr as veias, né? Hoje não... É cenas diferentes, não é? Não é uma coisa montada, não é uma coisa programada para ti. É uma coisa espontânea. Vem de fora para dentro, não vem de dentro para fora. Pá, eu São sou, os adeptos eu sou muito crítico, mas se calhar sou eu que estou mal. Não, Percebes? Por isso é que eu trago esse assunto. Em todos os estádios, menos nos Estados Unidos, se calhar, na NBA, que enfim. Quer dizer, mas é isso que nós queremos para o. Eu acredito que quem esteja nos camarotes, tu dizes esta conversa, eles acham que tu és maluco. Isto não significa absolutamente nada. Que o que interessa é que o Benfica ganhe e para aí fora. Mas eu acho que a cultura do clube também vem muito de fora para dentro. Não vem só da equipa ganha e os adeptos estão contentes e está tudo bem. Não vês o Vem Nuno, muito por fora exemplo, para dentro. o Nuno Pereira está sempre a partilhar. mete a faixa de 5 minutos e Mete a pronto. faixa de 5 minutos. E agora então nem vai ter hipótese de não ter porque os Não é LEDs desleixo. já não vão deixar, percebes? Eu por acaso houve uma altura que consegui contornar isso até, que foi fazer uma estrutura em tubos de PVC que davam trabalhando todos os jogos, aquilo era uma estrutura feita a todos os jogos, para a faixa não estar agarrada ao varandim, nem tapar a publicidade, ou seja, era a meio da bancada e fazia uma estrutura com os tubos de PVC. Hoje, entrando nessa discussão que nós estamos a ter dos LEDs, os LEDs trazem esse problema. Portanto, se antigamente já era complicado por causa da publicidade, como se no terceiro anel implicasse alguma coisa ter uma faixa no terceiro anel, como se as câmaras apanhassem o terceiro anel, portanto já era tudo proibido. Hoje então acabou, não é? Porque vamos ter LEDs no primeiro, no segundo e no terceiro anel. Na primeira, no segundo e na terceira passagem. Sim, em todos os. Portanto, morreu, acabou. Pá, por acaso eu tenho fotos, isto agora só. Eu tenho fotos do estádio, mesmo no estádio, mesmo as casas, porque as casas do Benfica tinham faixas também. Sim, exatamente. Não é? As caixas. E pá, e faziam mesmo questão. Desgelar? Sim, sim. De as levar também para o estádio. Eu lembro de estar a ver maravilhada a quantidade de casas do país inteiro Yeah, que estavam no estádio. Pá, imagina, 3 pisos, 3 sítios para colocar faixas ou dizeres, ou vamos Benfica, ou sei lá, uma coisa qualquer. É que não precisa ser coisas de claques. Pode ser um gajo qualquer Não, que gosta do mas eu Benfica. não estou a falar de que mete claques, estou a falar uma de- coisa a dizer Então, caso força do do Benfica, Benfica, qualquer coisa. caso do exatamente. Benfica. É que é disso. Tu não podes levar uma cena a dizer Benfica FM, que é Exatamente. isso, não tem nada a ver com claques. Eu quando era miúdo, eu ia sempre com uma bandeirinha na mão. Sempre. Uma bandeirinha pequenina, que ainda tenho lá em casa, uma vermelha. Bem bonita, bem está lá bonita, bem arrendada. Eu por acaso também tenho eu passei a minha para o Diniz vês os e putos. tenho lá em cima. Pá, ele Os putos não usa dão para aquilo, nada disso. usa aquilo quando a gente vai ver aqui o autocarro. Não, a sair. proibido. Já é tudo Atualmente, a proibido. única coisa que o único adereço está regulamentado é o cascol. E não é para Até cá. ali. Sim, Ah, cascol, mas depende do que disser. Que já houve jogos em que não entrava nada. Sim, nem mas, t-shirt, mas, nem cascol, mas não é nada. por acaso que tu repara que tu tens o Anfield a cantar o You'll Never Walk Alone e tens menos cascóis no COP do que tens, por exemplo, quando se está a cantar o Ser Benfiquista e está tudo cascol esticado. Porquê? Porque o único adereço que se transformou nos dias de hoje é o cascol. A única coisa que tu podes levar é o cascol. Sim, mas até aí, Pode até a ser até Inglaterra, ao dia. que é a Inglaterra, que não há muita cultura ultra, portanto, as bandeiras, nós sim, mas gigantes. tens Até lá- no Copa, tens lá 30 mil 30 bandeiras mil gigantes. Sim, se bem que o copo é uma cena um bocadinho É uma cena à parte. específica, Então, mas isso que é eu ali estou uma a dizer. mistura É isso que eu estou a de. dizer. E eu não sou contra, e entra já por aí, eu não sou contra, eu acho uma boa ideia modernizar o estádio, eu acho que é fixe, acho que ainda bem que vamos modernizar o painel, acho fixe as cenas à volta do estádio, sim, acho sim, fixe. sim. Agora, onde é que está aqui o espaço para a espontaneidade dos adeptos, não é? Não há. Não há, morreu. Eu E isso é que me preocupa. eu diria, para já, Ou vamos fazer como o City, que vais pagar X por ano para ter uma faixa digital. pois não. Eu Não, mas é também eu diria o seguinte: acho que todos estamos de acordo. A mudança do ecrã do 4x3 para o 16x9 faz todo o sentido do mundo. Isso aí, porra, passado 20 anos. E o som e as a luzes, tecnologia pá, tudo mudou. bem. Faz sentido, E mesmo, sim, e mesmo com certeza. os LEDs faz sentido. E eu dou Sou a exemplo. favor. Eu dou exemplo, por exemplo, eu fui lá a Amsterdão ver o jogo do Ajax Benfica. A entrada E a entrada foi o mais, digamos, entre aspas, plástico e moderno que tu possas imaginar. Eles ligaram as luzes e os LEDs acesos Mas tu tens aquela jogo de som. ambiência toda entre a bancada a vibrar, e tu sentes a vibração. No atenção. entanto, eu estava a ver aquilo como adepto de fora e eu estava a sentir, eu estou no Ajax, eu estou em Amsterdão. Yeah. Mas porquê? Porque eles conjugam aquilo com
músicas holandesas, eu percebi que estava a ouvir o equivalente a eles do Benfica Vencer, Yeah. não ouvi uma única música techno, quer dizer, percebes? Estava tudo com bandeirinhas, era bandeirinhas plastificadas, mas dava um efeito do caraço, ou seja, aqui Mas eu acho que isso faz parte a nossa guerra de queremos a cena pura e do futebol antigo está perdida. Aqui, na melhor das hipóteses, temos que chegar a um consenso que é, equilíbrio, tem o jogo de luzes, tem o jogo de som, mas não metas o chegando. É mesmo por aí. Mete o Benfica vencer. É mesmo por aí. Percebes? É esse ponto de equilíbrio que se vai ter que chegar. E o que o Nuno estava a dizer, para mim é fundamental. E lá está, eu tive essa experiência de ver um jogo de futebol americano e um jogo de hóquei no gelo, e o que eu vi do público é, ali está a evolução do que nós, na pior das hipóteses, podemos chegar, que é um público que não tem zero de iniciativa. Tem zero de iniciativa, é tudo, Nem pode sequer todas ter. as reações que tem é o speaker que as condicionado. provoca, Yeah. e é um público que está já maravilhado e fascinado com o intervalo. Ou seja, tipo, espetáculo a assim. animação é, por exemplo, quando sentem que a câmara está a filmar. Yeah. Tipo, tu vias um setor da bancada Kiss Cam e essas coisas, né? e o karaoke e não sei o quê, e que entram em euforia com esse. Mas quer dizer, é tudo extra jogo e é tudo programado, é tudo plástico. Também é uma realidade um bocadinho diferente da nossa aqui. Porque Mas a se paixão calhar- pelas mas equipas é um pode- bocadinho diferente do Sim, da nossa. é verdade. Mas na pior das hipóteses estás a caminhar nesse sentido. Mas Na deixa-me- melhor das hipóteses, tu vais ter que chegar a esse ponto de equilíbrio, que é tens o Deixa-me moderno e dizer-te tens que ainda a minha paixão e opinião iniciativa. sobre os LEDs e sobre os melhoramentos que estão a fazer, eu sou totalmente a favor. Completamente a favor disso. Porque acho que, como tudo na vida, há uma evolução e o futebol mudou. Não é o futebol com que eu fui com 7 ou 8 anos ver o Chalana. O futebol mudou. Pronto. Agora, também acho que, como tudo na vida, tem que haver um bom senso, tem que haver ali um meio termo para tudo, não é? E acho que o espaço que se corta para a espontaneidade, como falou o Nuno, e acho que isto é fundamental, onde se vive a verdadeira, a real paixão dos adeptos, essa nunca pode ser cortada. E é aí que o Benfica, a direção do Benfica, acima de tudo, tem que bater o pé e tem que continuar a. Não continuar, quer dizer, deve de facto lutar para que isso aconteça, porque eu acho que eu acho inconcebível não se poder entrar num estádio com a bandeira. É inconcebível o meu filho com 11 anos, que é completamente louco pelo Benfica, e o meu filho é completamente louco pelo Benfica, e eles sabem o que estou a dizer, não poder levar uma bandeira. Não poder levar uma bandeira. Porque, só porque cabo sim, porque plástico, não é? Não já é? não há uma desculpa sequer, isso é perigoso, porque isso podes. Esqueçam isso é tudo treta, é tudo bullshit. Percebe? Eu não sei se as regras são consultadas só com a polícia, eu não sei qual é o medo neste momento que se vive. Se eu acho que tem que se parar para pensar um bocadinho sobre o que é que se está a passar na realidade da bancada dos adeptos, não é no Benfica, em todos os estádios. Sim, isto é um problema só do Isto é uma Benfica, realidade que se vive em todos os estádios, porque isto vai muito além do que é o espírito ultra. Do que os grupos organizados que levam faixas. O apoio não tem que, o apoio no estádio não tem que ser Nunca foi exclusivo nunca foi. aos Exclusivo grupos. aos grupos. Pá, eu acho que isso é. Nunca Às foi. vezes as pessoas. Pronto. Muitas vezes as pessoas E falam nós comigo. recordámos aqui os 78 anos do Estádio da Luz Antigo, sabemos exatamente o que isso é, que é as pessoas levavam as suas almofadinhas para o rabinho, porque na altura havia cadeiras, era betão, levavam a sua bandeira, levavam o seu cachecol, e a festa era feita assim. E o espetáculo que era aquelas milhares de bandeiras na bancada. Ora, aí está. E nunca foi um perigo para ninguém. Claro. Agora há Pá, eu, por milhares. acaso, agora isto não tem nada a ver. Abri aqui uma imagem Mostra para ali, qualquer. para as pessoas verem. Né? Até uma imagem até de um derby. Pá, aqui os Doneiro, duas bandeiras do Benfica, uma bandeira do Benfica no terceiro piso, a bandeira do Eusébio, bandeira de Portugal e a bandeira do Benfica. Pá, o que é que isto Não tem mal nenhum. Gera perigo, não é? Zero. gera de perigo? Zero. É apoio. Não, e- É apoio da prisão. Não, e repare, e mesmo, Chegamos a mesmo- este ponto, mesmo- isto é ridículo, Mesmo não acho? sendo cínico, mesmo pensando que o público que eles atualmente querem atrair é o público endinheirado, é o público das famílias. Eu recordo-me sempre, nós temos um livro... Mas, Boca, os miúdos gostam de levar coisas para o estádio. não, e nessa- Eu gosto de e levar não é uma só bandeira isso, para o e não é só isso. estádio. Mesmo Epá, repare- E eu estou na central, não mas estou. repara, mesmo o adepto corporate do camarote que é endinheirado,
Eu lembro sempre, há um livro que nós todos adoramos que é o Fever Pitch, e é curioso que ele lá já há 30 anos ele estava a falar nisto da mudança do público nos estádios. E ele estava a dizer uma coisa que é, mesmo o adepto Aí, olha aí, se corporate, quiseres mostrar aí, está aí Febre no Estádio, olha aí, cor de laranja. mesmo é o melhor livro de todos os tempos, mesmo o Em frente, adepto corporate, quando está a pagar, Por baixo dos quando tornados, está disposto a pagar vais para a um esquerda, dinheiraço, quando está disposto a pagar um dinheiraço pelos camarotes, ele está a pagar só pelo jogo ou está para pagar para ver um ambiente no estádio, para ver o povo no estádio? Sim, está ali ao lado. Tá. Tá. Este homenzinho já há 30 anos andava a falar nisto. Pá, isto é uma obra de arte, não é? O corporate que quer ver o ambiente nos estádios, tu percebes? Isso também paga, isso também faz parte do preço do bilhete. Percebes? Repara, nós todos podemos ter o sonho de ir a Anfield ou de ir a ver o River Plate ou vir ver o Milão. É para ver os jogadores em campo? É para ver o Rafael Leão? Não, caramba, é para ver a Curva de Leone, é para ver Sim, o... mas vamos lá ser honestos. Quem Mas se tu regulamenta, perdes quem isso, faz os regulamentos, eles têm que perceber que perdem quem isso. está nos camarotes está-se completamente a cagar para o espetáculo se é bonito ou se não é bonito. Não está, não. Faz parte. O espetáculo na bancada vende tanto o bilhete como vende o Não está. Em Portugal, eu garanto que os senhores doutores que estão na Assembleia a fazer estas leis, que vão chamar a Rosa Mota para dar a sua opinião Eu sobre não estas acho leis, isso. Eu não eu acho garanto que se estão a cagar se o espetáculo é bom, se há ambiente, se há magia ou se não há magia. bem, Eles mas querem um espetáculo para as famílias, seja lá o que isso significa. O corporate, o tipo da empresa que está a levar o não sei quanto Levar o estrangeiro cliente, acabou sim. de chegar, leva ao Estádio da Luz e o que é que lhe quer mostrar? Quer mostrar um grande jogo em campo, mas também dizer, olha aqui este ambiente incrível que existe no estádio. Não é? As pessoas estão a comer pipoca. Mas e essas não há pessoas não ambiente fazem nenhum. as leis. E essas pessoas não decidem Mas nada. as leis estão a ser feitas para essas pessoas. Não. Eu também, eu nem, Feitas para essas eu, pessoas. Mas essas eu estou a pessoas, perceber o que é que o Baquer está a dizer. Ou seja, o que eu estou a dizer é, cinicamente aos políticos e a quem está a fazer as leis, vocês estão a fazer leis para os corporates, pensem que há qualquer dia até os corporates se desinteressam. Porque se o espetáculo na bancada não Dito tem isto, leis, e concluindo a minha opinião sobre a questão dos LEDs e dos Sim, ecrãs, já- eu acho que eu sou a favor e acho que os LEDs e a que está a ser feita da luz é uma oportunidade boa para o Benfica. Uma oportunidade não só de passar mais publicidade, ter mais receita, de visualmente também melhorar um bocadinho e modernizar o o estádio. faz sentido. Acho que é eram essencial. velhos Agora, isso não pode ser um bloqueio a tudo o Já em resto. 2004 Porque não é um bloqueio a tudo o resto. Não é. E não deixem o farol dominar o botão de É fogo isso, é. Pronto. dos LEDs. Porque não é, porque não pode ser e não é um bloqueio do resto. E só é se o Benfica, e é o Benfica, deixar. E acho que nisto tudo o Benfica tem um peso muito grande em relação a todos os clubes. E acho que bater o pé como bateu, e muito bem, quando foi a história do cartão do adepto e por aí fora, acho que neste aspecto para fazer o mesmo. Acho que é incrível que não se possa, em Alvalade, no Dragão, na Luz, em Coimbra, em Leiria, não se levar uma bandeira porque há um risco, não sei qual é que é, não percebo É que qual não é que possas seja. bater. Em Pá, conclusão, eu nós- partilhei- eu em partilhei conclusão, um nós não tweet. somos contra a progressão, mas que seja, estamos a dizer é que seja uma progressão boa. Deixa-me só dizer isto. Eu partilhei uma cena e que nada. Eu fiz questão de dizer isto: que é nada me movia contra as pessoas que estavam na imagem. O que eu queria ali, que as pessoas geraram uma discussão, era para as pessoas perceberem que, pá, porque é que quem está no corporate e nos camarotes e seja onde for pode ter certo tipo de comportamentos, Sim. né? E quem está nas bancadas essa era outra discussão. no resto do estádio não pode, percebes? E isso, as bandeiras, é um propósito. Pá, se tu quiseres ir com uma bandeira, com extensível, com... Pior ainda, o com Benfica cabo- vende bandeiras nas suas lojas. Tu podes ir, se estiveres no camarote, tu podes ir. Mas se fores para o resto da bancada, não Podes podes. dizer, e podes beber cerveja. E podes beber no cerveja, pá, camarote, podes beber vinho, Mas, podes beber... mas eu Ah, questão mas do tu- álcool, apesar de tu não concordar, gostavas- todo eu tipo não de concordo com a tipos. questão do álcool, mas eu entendo. Não é, Pita, não é isso. Entendo, eu não concordo, mas entendo que não se venda bebida alcoólica. Repara, não concordo, isto é que seja claro. Porque é estúpido, porque eu bebo fora do estádio 2 horas antes, 3 horas, 5 horas antes e portanto ia do estádio Olha, mesmo. vou-te contar isto. Pronto. Em Sinfãs, para a Taça de Portugal, nós fomos ver o jogo. E chegámos cedo, ele era uma zona de uns montes e não sei o quê, e chegámos cedo, pá, uma vila super castiça, pá, adorei lá estar. Entretanto, vamos à procura de uma relote para beber uma cerveja antes de começar o jogo. E o porteiro diz assim, pá, se vocês querem beber uma cerveja, ao menos que bebam cá dentro, que ajudam-nos o clube. Exatamente. Ah, pá, assim, claro. Não isto estou a isto já. Não, claro, isso, pá, isso faz todo o sentido Mas para mas nós. a própria Liga concorda com isso. A própria Liga quer que... Pá, o jogo para a Taça de Portugal. Sim. Não, a própria Liga quer que se venda álcool nos estádios porque faz sentido e até porque é discriminatório. Lá está, nos corporates vale tudo, Yeah. é uma América, vale tudo.
se era a descrição ou não, isso já não é problema meu, isso quem paga é o Pá, Nuno, problema. mas é álcool, não é essa questão. Não é a descrição, cerveja, sim, mas isso tudo também, quiser. mas isso a mim não me interessa para nada porque eles pagam mas milhares para ter camarotes, Sim, está mas a tudo questão certo. não é essa, Eu só a questão trouxe é- essa a questão discussão. é discriminatório. Ou é para Ou é tudo para ou não é para todos, ninguém. Ah, mas É mais isso. tu nunca tiveste. Não, meu. Não, Eu, os por outros são acaso. bandidos e estes não são. Ah, mas estes Exatamente. devem, mas comportam-se bem. É exatamente essa questão. Porque eu. Ok, eu tira o que álcool, sou. mas tira o álcool para todos. Exatamente. Ou 50 mil não se sabem comportar, mas que mas 3 há ali 5 mil mil já se podem. sabem Até Até porque comportar. o Baquer esteve nos Estados Unidos e eu até perguntei-lhe como é que é aquilo, tu mas vais lá e álcool, não começa tudo bem, vai dar porrada. Não, porquê? O que é que acontecia? Tu vais lá, pedes uma, com certeza, pedes duas, com certeza, a terceira já te dizem, meu amigo, calma lá. Eu tive essa experiência. Na primeira foi? deram, na segunda Faz sentido. Mas isso faz sentido. na segunda já pediram o ID e na terceira disseram já não vendemos. Isto faz Tipo, sentido, no mas último- faz no ulti- sentido. na Não é para última estás a parte do embrocar. jogo param de vender. Pronto. Não é, pronto, faz tá bem, sentido. é, pá, se calhar, Faz sentido. faz sentido. Não, mas a cena foi que houve muita gente a criticar-nos. É, mas E se tu, estás tu nunca alcoolizado, sabes. não bebes. Não, não. Visivelmente Sim, sim, alcoolizado, sim, não bebes. Não entras sequer no estádio. Sim, Quanto a mais própria bebes, pessoa bem. diz, não, pá, já não Óbvio. vendo, já não vendo. Nós não estamos a querer fazer uma festa louca de álcool à bola dentro do estádio. Uma orgia de As pessoas não álcool, são estúpidas. Não, mas por isso, exemplo, está às vezes para certas coisas o modelo inglês. Agora estava a olhar para depois dos bilhetes e estava-me a lembrar. Às vezes para certas coisas o modelo inglês serve. E os alemães e E tudo. para outras coisas já não serve. É só para aqueles cabos. Ah, mas tu nunca tiveste, tu querias ir lá mais tarde. Pá, eu por acaso tive a sorte. A sorte, pelo menos para poder saber do que é que estou a falar, de poder ir ver um jogo para um camarote. Até para o mesmo camarote das pessoas que estavam nessa foto. Tive essa oportunidade, agradecer muito o convite, sem nada em troca, sem publicidade nenhuma. Foi, convidaram-me, eu fui. Que era do quê? Da Betclic? Pensava que era da Sagres. Mas pronto, não interessa. Mas, Whatever. pá, mas pronto, recebi o convite e fui e pronto. E tudo certo e gostei da experiência, percebi. Pá, mas a minha cena não é Não é a aquela. tua cena. Não, mas é uma experiência fixe. Eu acho que eu também já fui. Sério? Sim. Fui para a Emirates e Mas é gostei assim, muito. mas O eu- arroz doce do Eusébio, Claro. a Eu que canela sou- e a cara do Eusébio. Oh, Nuno, mas eu que sou Bebi tudo o que conotado, quis. Alguma boa. certo, mas eu que sou conotado como um adepto tendencialmente perigoso, porque estou numa zona onde me colocam esse rótulo. Fui para os camarotes e não houve problema nenhum. É só isso que eu quero provar. Isso não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isto só para finalizar este tema, para não alongar muito mais, que era a questão do que o Peter estava a dizer, para a questão da bandeira. O meu filho, se fosse comigo nesse dia, podia ter levado a sua bandeira. Sim, mas há aqui uma coisa que eu queria acrescentar. Sem nos alongarmos, e isto não tem nada a ver com claques. Mais uma vez, eu quando era puto, quando tinha 8 anos e que ia à bola, no estádio antigo, nestes jogos que eu estava a dizer, levava sempre a minha bandeirinha. Eu não era nenhuma claque, por amor de Deus. Eu ia com o meu pai. No terceiro anel havia centenas para ou milhares de tirar bandeiras. Não, Não milhares- tem nada- Isto não tem nada a ver tirar com da mão. claques. As do meio. As que Não tem quiseres. absolutamente nada a ver com claques. Agora, Essas aí o do meio. subproduto destas leis absolutamente opressivas que têm feito e que levam a que dentro do estádio não existam bandeiras, não existam faixas, não existe quase que és um criminoso por apoiares o teu clube. Sabes qual é o subproduto disso? És uma- Já vou chegar, Raquel. É, Uma vergonha. e agora tu falas sozinho. Eu não, sei não, se não. repararam. Não, Nos tens outros Eu vou ali as pessoas ali a olhar para ti. estava a fazer uma Milhões. pergunta retórica e agora Neste vocês momento diziam. Diz lá. Estão 3 milhões de pessoas a ouvir. Qual é o subproduto destas leis repressivas? É que eu quando era puto, e sempre ouvia sarrabulho, poucos, mas às vezes acontecia, porque o grupo se encontrava-se num e pá, a coisa morria ali. Mas eu nunca ouvi falar do liganismo em Portugal. Não. Ah, sim. E tu hoje tens grupos oliganos em Portugal. Partiste a placa. Mas preciso de um dentista? Ele partiu um dente neste momento. Nem cabelo, nem dente. Portanto, o que estes gajos conseguiram com estas leis absolutamente opressivas e ridículas foi marginalizar muita gente dos grupos que agora vive na ilegalidade e na obscuridade. Yeah. Que não existia. Existiam poucos e agora são mais que as mães. Agora todos os clubes têm. Agora é moda também. E agora é moda. Yeah. Portanto, foi isso que conseguiram. Ao querer trazer os estádios para as famílias e por aí fora, o que acabaram por conseguir foi criar não sei quantos grupos oliganos em Portugal. Portanto, muitos parabéns. Estão todos de parabéns. Yeah. Todos de parabéns. Agora não há jogo de futsal na Luz sem andar toda a mocada ali nas Yeah. bandas Olha, da Luz. só para terminar, nesta lógica, luz ao rubro, eu acho fixe, mas a cantar. Dou esse conselho. Quando for a cena do luz ao rubro, das Mas luzinhas. porquê é que tem que há ser, bué da gente porquê é que tem que ser o clube, vou falar do clube Não, de uma mas forma deixa-me genérica, fazer a dizer assim, luz ao Mas rubro. não é. Não, mas, Sérgio, não mas, é. mas, É só, há- há- há mas é só gente- depois de haver luz há aqui bué- há bué da médico gente da que não cara. gosta da É a cena do posterior. luz ao ok. rubro. Eu acho que dá um efeito visual muito Eu giro. gosto, eu acho Mas engraçadíssimo. bora Não é, juntem é uma tudo. música. Não é nem pouco mais ou menos. Juntem uma música com isso e fica um efeito bué da fixe. Lá está, é o que eu digo. Não é impedir a progressão, é ser uma progressão bacana, que é
querem fazer o jogo de luzes dos telemóveis, é um efeito visual bué da fixe. Com um cântico vai ficar incrível. Sim, mas nós não podemos obrigar as pessoas que estão no estádio Não, a é uma fazer qualquer coisa que nós sugestão, achamos é uma que é. sugestão, A questão não é percebes? essa. A questão é, É uma a questão é, não somos nós. Uma coisa é tu tens de escolher aquilo que queres fazer. Se tu queres uma cantar, sugestão cantas. que eu Se dei. quiseres estar sentado estás sentado. Tipo, este gajo é uma miséria, meu. É uma desgraça. É uma desgraça. A questão é, somos Sabes condicionados aquele, pelos cânticos do Sabe farol. o Superbad? Somos condicionados. A gaja com o período. Deixa a marca. Somos condicionados pelo farol, somos condicionados Tem que pelas ser entradas, bastante pelos seguranças que nos deixam entrar com madeiras e whatever. do Rei Mundo. Somos condicionados por uma série de coisas e eu acho que essa parte é que é negativa. Porque uma coisa, eu não quero obrigar ninguém a cantar e a fazer aquilo que não quer fazer. Eu só volto a ver, às vezes não apetece. Pá, Não, mas pronto. será Sim, para isso não. melhorar. Saí dos touros para a central porque achava que estava na altura de Ninguém é de mais fazer. ou menos adepto por cantar mais. Nem mais. Agora, não me condicionem. Não me condicionem. Quem se levanta para bater palmas começa a ser visto como um chalupa, meu. Isso a mim irrita-me um bocadinho. Mas isso sempre foi assim. Temos Acho que nas ambientes. centrais acho que sempre E lá foi está. assim. E obviamente, por exemplo, este ano com o Benfica a jogar maravilhosamente bem, ninguém me vai dizer que o ambiente está mau no estádio. Não está. Está um ambiente fixe. Está um... Tá? Ei, mas eu acho que Vai lá para o que ver. estamos a jogar. Vai lá Não estou a ver. dizer- não estou a dizer que é mau, Olha, estou a vai- dizer aquilo que isto merecia. Vai lá tipo, uma ver, coisa- está bem, mas vai lá ver explosiva. vai lá ver os vídeos, por exemplo, no YouTube dos adeptos do PSG e da Juventus e os elogios que fizeram ao ambiente no estádio. Mas isso é Vocês adoram fora. aquilo, meu. Da luz. Mas isso são os jogos Ah, europeus que a malta toda. então, mas é o que eu estou a dizer. entusiasmada. É o que eu estou a dizer. Mas eu não, A equipa mas eu não tá- disse, mas eu não os disse que adeptos estava vão atrás da mal. equipa. Eu não disse que estava mal. Eu devia que ser podia, com, então, com não. o festival que nós estamos a dar. Claro. Devia ser uma coisa absolutamente explosiva e às vezes parece que estamos ali. Mas ó, o tema não era sobre Mas isso é outra isto, história. já estamos a Mas analisar isso é outra mais história. coisas. Yeah. Pronto. Ecrãs Não era- fixes, luzes fixes. Yeah. carregas Desde no que investimento usado na com equipe, bom no senso, ou estádio. seja, modernizar o estádio com certeza, Olha, e criar melhores os condições exteriores com do estádio certeza, mas não se esqueçam que o apoio tem que vir também muito de fora para dentro e tem que se dar espaço aos adeptos para Espontaneidade. fazerem parte para ser o 12º jogador, porque na verdade se calhar não têm sido, ou não lhes permitem que seja. Não é? E que já há tanta repressão fora do Benfica, não só do Benfica, mas no futebol português, a repressão de tudo o que é adepto, né? Todo o adepto é bandido, é assim que entra num estádio. Epá, pelo menos o clube que tenta, faça um esforço e continue a lutar, como o António diz e bem, continue a lutar para que as coisas mudem. Tentar sensibilizar outros clubes, puxá-los para a nossa mesa, para toda a gente perceber que, ok, é preciso haver controle, com certeza, porque a violência não faz sentido absolutamente nenhum. Eu quero levar a minha filha daqui a 10 anos ou 15 anos, o que é que for a bola, e não quero estar preocupado se ela vem de saúde para casa, portanto isso nem sequer tem em questão. Mas sabes que ela vai estar a fazer vídeos para o TikTok, não? Vai lá. Mas até que... tem que haver aqui bom senso. Cheio de rímel. E o que acontece hoje é que não há bom senso nem de ninguém, parece-me, porque proibir tudo e mais alguma coisa, proibir bandeiras, t-shirts, ter putos de tronco nu numa bancada, pá, isto é um absurdo total. Alguém com 2 dedos de testa tem que olhar para isto, meus amigos. Nós criamos um monstro e temos que voltar atrás. Um stop, claro. Temos de dar 2 passos Sim, atrás. claro. Temos que perceber o que é que falhou aqui, porque se o que nós criámos foi para resolver os problemas da violência, hoje temos não sei quantos grupos de hooligans que não tínhamos e que agora é Não, pior e ainda. se eles, a nós, dificilmente vão conseguir mexer com a nossa paixão, porque já somos pessoas, para já temos 40 para cima, outros para baixo. Pois, as próximas... Agora, Eu não, graças a Deus. mas não, mas repara, as novas Nos 20 gerações, anos. será que vão ter aquela magia de ir ao estádio? Percebes? E isso é um problema, meu. Devíamos estar a pensar realmente nisso, percebes? Mas a mim o que me custa mais eu vejo... Não viste quando tínhamos 3 crianças, nós estivemos a almoçar e tivemos. Não, eu fui ao Mercadona, eu vim aqui parar. Mas estivemos a almoçar e tínhamos 3 crianças, né? Certo. Pronto. Mais ou menos ali entre os 5 e os 10 anos, mais coisa, menos coisa. Estes 3, durante um almoço, só depois é que começaram a brincar e tiveram ali tablet, o telefone, e não sei o quê. Pá, será que essa... E eu estou a falar, uma delas era a minha, mas será que elas vão ter aquela magia de querer ir ao estádio, aquela magia, percebes? Isto é pode ser... Ou seja, Não, vão muito porque bem. eu tenho um exemplo em casa e eu não fui mal, pá, se calhar também contribuí um bocadinho, mas a verdade é que é muito dele. Por exemplo, o Vicente, epá, que teve 2 anos afastado de ir ao Estádio da Luz por causa do Covid, e eu também nunca o levaria. A primeira vez que entrou, depois de 2 anos no Estádio da Luz, chorou assim que entrou no estádio. Mas será E que eu não estou a dizer porque eu estou a dizer isto à vontade porque Mas tinha pode pessoa, ele- tinha amigos meus ao meu lado Agora, e sabem o pode que é. ele tu explicas ser ao a exceção? Vicente que vai ver um Benfica Maccabi Haifa
que não vê uma bandeira no Não final do perce- Benfica e olha para os não setores foi israelitas e preciso. tenta Olha, fazer alguma coisa. yeah. Como é que tu Nuno, explicas isto? não explico- olha, Como é que tu exatamente, explicas a pergunta que me isto? fizeste foi que ele me fez, porque eu estava lá nesse show ao meu lado e disse: epá, grande turma. Yeah. Aí, eu só, mas eu sou de bandeiras e nós não temos. Yeah. E eu, aqui não é possível. Yeah. Porquê? Mas agora, São nossas como é que leis. se- Olha, senhores setores governantes, como é que explicam isto a uma criança? São nossas leis. Força. Yeah. Yeah. Boa questão. Os que vêm de fora entram com tudo e mais alguma coisa e os que estão cá não podem entrar com nada. Os jogos Expliquem que isso, são no os mesmo jogos, estádio. os jogos que são os jogos, né? As Expliquem isso. Playstations da vida, os jogos de futebol, por exemplo, têm bandeiras, isso aí, né? E as capas de jornais não adoram logo bandeiras e os clubes, tochas e a Sport Claro. TV, Yeah. e a Liga usa Yeah. essas imagens também para vender o Claro, seu- claro, o seu- claro, claro, claro. Bom, Bom, Avançando. mas pronto, olha, se quiserem deixar a vossa opinião sobre o que é que acham também desta questão dos LEDs e dos ecrãs, pá, nenhum de nós é contra, a nossa preocupação é apenas não, nada com o resto, mas Eu- isso é eu uma tô a adorar. preocupação. Estou a adorar ver o O estádio. que foi, Nuno? vamos para aí com uma hora. Ah, ok. Um bocadinho menos. Muito bem. Pá, está a decorrer, entretanto, está a decorrer o Mundial também. Eu Esticamos. acho que. Não, É a acho que paixão não. do. Pá, eu tenho passado ao lado do Mundial, pá, não tenho visto grande coisa, ou nada. Mas queria-vos perguntar aqui como é que têm visto também pá, a prestação dos atletas benfiquistas. Se calhar agora começas tu, que é para não começarmos sempre nós. A começar como? Não Tu só não tenho visto. tens visto nada? Nada. Então pronto, falas por isso. O que é que tu tens visto? Ah pá, eu. Sei lá, isto agora é duas barricadas, né? Porque a malta não pode. Pá, eu sou completamente contra. Não viste esta não questão. podes ou não viste não queres? Não vejo porque não quero. Aliás, tanto na loja eu nem ligo a televisão sequer. E pá, sei lá, sinto-me confortável a chegar à cama e dizer, pá, não estou a contribuir com nada. Percebo a malta que gosta de futebol e que quer ver, pá, não entro em discussão sequer, pá, só que é assim, também não me estejam aqui a condenar por ter tomado esta decisão, pá, não compro cromos, o Dini já chegou a casa com cromos do Mundial porque lhe deram na escola, pá, tentei-lhe Pegaste fogo sensibilizar. àquilo, pegaste fogo. Não, mas tentei sensibilizá-lo, pá, para o que se passa no Qatar, acho que é uma vergonha autêntica, pá, tudo o que tem acontecido. Primeiro proíbem as bandeiras, depois não proíbem, depois proíbem as braçadeiras de capitão, pá, depois os atletas que são pá, o veículo deste futebol sujeitam-se também a estarem limitados. Há aquela imagem icónica da seleção alemã com a boca tapada, pá, isso. Bom, para quem liga estas coisas, para mim é muito preocupante. É muito preocupante as condições em que os trabalhadores ainda estão a viver lá. É muito preocupante a quantidade de mortos que existiram lá. Mas onde é que tu estavas em 2018? Onde é que tu estavas em 2000 e não sei o quê? Pá, ok, tudo bem, mas eu hoje sou uma pessoa... Não, há uma diferença grande. Um bocadinho mais consciente. Não é isso, Peter. Morreram duas pessoas no Brasil ajustadas, morreram uma pessoa na África do Sul e aqui morreram milhares. Peter, não é isso. 6.500, Mas a malta... há uma Até diferença. agora, a malta... Ainda há outra semana, alguma malta que mandava bocas a dizer então e agora vais deixar de comer fruta de Cuba lá no Alentejo? Por causa da questão de terem sido Sim. desmantelada uma rede de imigração e de tráfico e não sei o quê. Então vais deixar de... Pá, a malta está assim. Estás a ver? Tu não podes ter uma É opinião. 880. Tu não podes ser uma pessoa um bocadinho mais esclarecida neste momento ou queres tomar uma decisão neste momento. Pá, Que é a tua vou decisão. dizer uma coisa. A minha ligação à seleção era também exatamente igual a zero. Ok? Eu via, está tudo certo, pá, mas zero de sentimento. Estás a ver? Eu, a semana passada, preferi ver um jogo de handball. O tempo que eu tive livre, a semana passada, fui ver um jogo de handball. Ok? Pá, eu tenho aqui 3 horas, mais ou menos livres. Vou fazer um esforço para ir à luz para ver um jogo de handball. Pronto, só isto. Percebes? Isso é que me move. E é a tua Prefiro- opção. É a tua opção. é a minha opção. Pronto, portanto tenho passado completamente ao lado. Eu desejo maior sorte a todos os atletas benfiquistas. De resto, pá, não me move, pá, não tenho perdido Eu entendo sequer tempo perfeitamente. com isso, pá, nem zero. Mas percebo que quem gosta realmente de futebol, ou até quem gosta da seleção, pá, Acompanha e que- torce. que acompanha, que veja, que desfrute, que vibre, pá, tudo certo, muito bem, pá, comigo não conta. Aliás, se estiver a dar a seleção hoje, ontem estávamos a gravar na casa do João, e eu até lhe estava a perguntar, então, mas os resultados, então, mas que resultados é que foram? Então, mas, e estamos de que lado? Só por curiosidade, estás a ver? Claro. Pá, porque eu estou completamente a leste disso.
Mas percebo. Portanto, não tens opinião sobre o Ronaldo, se aquilo era para o coreano ou se era mesmo para o Fernando Santos. Pá, não faço a mínima ideia, não faço a mínima ideia. Eu tenho pá, a não- opinião sobre isso, Braga. Eu tenho uma opinião sobre o Ronaldo, tenho uma opinião sobre a seleção, tenho uma opinião muito dura sobre fins de ciclo, e até posso fazer isso, até posso fazer essa ponte com a minha vida. Pá, eu quando acho que não tenho nada a acrescentar, e já me aconteceu isso na vida, quando eu achei que não tinha nada a acrescentar, pá, num dos grupos do Benfica, pá, assumi, pá, não consigo fazer mais, não tenho nada para acrescentar, portanto, obrigado, pá, por este tempo, mas vou dar o lugar ao outro. Portanto, a minha opinião sobre a seleção e o Ronaldo é apenas esta, porque eu acho que não faz grande sentido. Vai ser cancelado. Pá, se calhar já fui, mas já não faz fui ideia, a cancelado. quantidade de Ronaldetes é impressionante. É impressionante. Continua a ser impressionante a quantidade de gente que é cega por ídolos, por pessoas, pelo Messi, pelo Ronaldo, coisa- então, mas uma seja coisa- por bandas, seja por líderes Não estás a meter, espirituais não ou estás a políticos. meter, não estás a meter tantas vezes se incrível. queixaram no contexto, se calhar, Vieira. benfiquista. Vieira, não é? No contexto benfiquista, tantas vezes não meteram pessoas, atletas, É isso. acima do O clube. culto da impressionante. personalidade é incrível. E nós também tivemos, em parte, culpa disso. Portanto, eu acho que... Olha, há aqui um conceito muito interessante que não tem só a ver com o futebol, que eu fui pesquisar porque eu nunca me lembro do nome, porque é assim um bocadinho esquisito, que se chama Watching. Não é watching? Washing. Sport washing. Sport washing. Que são estes estados assim meio duvidosos que usam em grandes eventos desportivos para lavar a sua imagem, para que se fale dos seus países, não sobre as atrocidades que eles fazem, só os atropelos que eles fazem de direitos humanos, mas mais pelo, ainda aqui um grande prémio da Fórmula 1 tão espetacular, é o melhor de sempre, Abu Dhabi, Dubai, o Qatar Sim, só não tem sim. que não pode, o Qatar tem o Mundial, O Hamilton é o melhor a Arábia piloto de Saudita, sempre. a Arábia Saudita agora tem também um grande prémio durante 10 anos e eu não sei se foi este ano, se foi na época passada, que durante o grande prémio havia explosões a 2 km do grande prémio e via-se fumo negro a vir, mas não se passa ali nada. Está tudo bem. É um bocadinho o que se passa hoje também no Sim, Mundial. sim. O quê? Morreram 6.500. Onde é que eles estão? Estão enterrados, estão debaixo do estádio. Onde é que eles estão? Prova, morreram aqui 6.500 gajos. Tu mostra lá. Parece que não se passou nada. Não, nós estamos aqui para jogar futebol, vamos só falar de futebol. Como é que tu vais só falar de futebol com os atropelos todos? E para já estou a falar de humanitários. Vamos falar depois da corrupção, se calhar também. Quando as condições para todas as pessoas foram tratadas como carne para canhão, né? Morre 1, morre 2, morre 1.000, morre 2.000, morre 6.500, aquilo chegou a uma altura que já era feliz. Desde que isto fique acabadinho a tempo do Mundial começar, é o que interessa. E que as pessoas paguem Depois o que aquilo para que pagar. levou e aquilo que nós sabemos hoje, aquilo que levou a que um mundial fosse para o Qatar, um sítio pequeníssimo que tem 8 estádios, e se tu fores ver o mapa, como eu fui ver, 30 quilómetros, eu nem nem- fazia ideia, aquilo quase dá para ir a pé de uns para os outros. Imagina o estádio do Benfica do Sport de Tem, Alvalade. tem 3 milhões de São habitantes. que nós vamos a pé nos cortejos, imagina, podes fazer isso para todos os estádios, não é? Portanto, que sentido é que isto faz? Que sentido é que faz haver um investimento destes, desportivo e também financeiro, num país destes onde não há cultura futebolística, não há clubes, não há campeonatos, ou se há, aquilo é tudo uma miséria, a seleção é quase tudo jogadores estrangeiros, não há adeptos, não há nada. Que sentido é que isto faz? Faz porque houve muita gente a encher os bolsos com isto, não é? Não, adeptos há. Adeptos há. Os estádios cheios. Os estádios cheios. Não, Os estádios estão compostos, estão, mas a minha questão é que... Não há adeptos da seleção do Qatar. A seleção do Qatar tinha um problema que não tinha adeptos. Tem adeptos. Porque São contratados. É isso que eu ia dizer, porque são quase todos estrangeiros. Aliás, No a mim Qatar. chegou-me uma Da seleção imagem. do Qatar, não há cataris, não há suficientes Sim, para encher sim, estádios. A mim chegou uma imagem até da imagem do local onde estavam adeptos portugueses e achei muito curioso porque os adeptos portugueses que estavam à frente dessa imagem tinham todos uma fita assim, uma fita com Um badge. uma cena, estás a ver? Tipo, estás a ver ali aquela cena ali da Liga dos Campeões? Sim, mas isso também ali o líder também tinha quando ia apoiar a seleção. Mas achei curioso, estás a ver? Mas aquilo são o quê? São adeptos especiais? Ou é tipo livres de trânsito? São pessoas contratadas? Percebes? Epá, e portanto é assim, eu honestamente já nem vou falar disso, mas e tudo esta palhaçada, mas nós temos que ser abertos e temos que permitir que toda a gente apoie Portugal. Bom, vocês acreditam mesmo, honestamente, acreditam que aquela malta quer saber de Portugal para alguma coisa? Não, obviamente não. Mas acho que a questão também aqui é... Agora que os gajos de Palmela foram daqui de carro para o Qatar, pá, isso está bem. Está tudo Eu certo. acho que também não sei se faz. Por um lado, acho que sim, acho que devemos. E se calhar acordámos tarde para este problema, porque o último Mundial foi na Rússia e a Rússia é o que é também. Não é? E agora hoje estamos todos os olhos abertos para a Rússia. Se calhar nem todos. Se
Alguns só. Ali para a zona do Avante, como é que se chama aqui? Do Seixal. não é? Amora, na Amora. Se calhar aí na Amora Seixal, se calhar aí não. Pronto, mas cada um sabe de si. Mas o último Mundial foi na Rússia e agora é no Qatar. Portanto, há aqui uma sequência de acontecimentos. Tu percebes que o futebol, um desporto que nós, que neste caso particular do futebol, mas podia ser a Fórmula 1, que a Fórmula 1 também é um bocadinho a mesma coisa, que tudo isto está entregue a gente que não gosta deste desporto. Está-se a cagar para o futebol, está-se a cagar para a bola, para a história, para os sentimentos dos adeptos. Só vem mulher à frente. Basta abrirem os serviços de streaming que tiverem, de filmes ou de séries, eu não sei o quê, Estes que está gajos- muita coisa lá para ver. Exatamente. Neste momento há um documentário, acho que é na Netflix, sobre a FIFA e a corrupção da FIFA. O que estás a fazer? Não, continua. Eu vou só olhar no mercado, mas já venho. Não esqueças de desligar aí a citação. Já desliguei. The Power of Beer. Mas pronto, vamos olhar também Não, já mas agora. pronto, agora até me perdi. Porque há pessoas que simplesmente só querem ver jogos de futebol. Estavas a falar dos jogadores. Por acaso eu não sei até que ponto é que é justo meter toda a responsabilidade de reivindicação, ou de... Está-me a faltar a palavra. A transportar para os jogadores a responsabilidade de denunciar tudo aquilo que se passa. Não sei se até que ponto é que isso é justo, porque, se calhar a maior parte deles nem sequer tem uma opinião formada sobre isto, ou nem sequer está. Mas eu acho que os jogadores, mesmo na vida, no dia a dia, não são pessoas. Pronto. Porque depois também vamos ser honestos, quando os campeonatos estão a decorrer, alguns jogam 3 em 3 dias, eles não têm tempo para pensar em mais nada. Vamos fazer aqui a comparação com o Ivan Almeida, por exemplo, do basquete. Sei que pode ser uma comparação meio coisa. Ele está sempre a batalhar. Pronto, nos direitos dele, eu não sei o quê. Ele está sempre a levar com a malta toda. E não é só isso. E repara, a culpa aqui, na verdade é isso. Não é dos jogadores, cara. Mas os jogadores não têm culpa nenhuma de estarem neste momento no Qatar a jogar. A culpa é dos dirigentes, não é? E nós temos que olhar para cima para os dirigentes. Porque depois, nem todos os jogadores têm a mesma opinião. Imagina, os do Qatar iam jogar, os outros. Imagina que as seleções renunciavam ao Mundial. Os do Qatar não renunciavam, o Qatar era declarado campeão do mundo. Ou porque as outras seleções iam com os jogadores Isso não quer acontecer. Eu acho que a tirar isto para. Eu já vi muitos a tirar isto responsabilidade. Os jogadores têm a obrigação de usar a abraçadeira e se levarem amarelo, levam, e se forem expulsos, levam. Eu acho que isso não faz sentido. E depois o que se dirá é como é que numa competição tão importante como o Campeonato do Mundo tu arriscaste perder por uma questão que a verdade é que a vida vai seguir, quer tu leves o amarelo ou não leves o amarelo, quer tu ponhas a abraçadeira, ponhas na abraçadeira. E até quer tu vejas os jogos, quer não vejas os jogos. Eu antes do Mundial começar, eu cheguei a ponderar essa atitude de eu não vou ver jogo nenhum. E cheguei a pensar, eu não vou ver jogo nenhum. Mas a verdade é que a carne é fraca e eu tenho visto os jogos. E eu não tenho sentimento zero pela seleção, eu gosto da seleção. Ainda hoje escrevi um artigo para o 00 e já fui ver os comentários e já me chamaram de nojento. O que é que tu escreveste? A dizer, não dizia nada. Não, a dizer que gosto da seleção. Quando tipo, no Euro 2000, no Euro 2004 eu adorava a seleção, que a magia, a ligação desapareceu e que não se compara a paixão que eu tenho ao meu clube, não se compara à seleção, que a seleção é um sentimento racional e que eu amo o meu clube de coração. E até aquela conversa que a gente fala nas relotes de preferias o Portugal campeão do mundo ou o Benfica vencer a Taça da Liga, eu não respondi, mas dei a entender, obviamente, que não ganhamos a Taça da Liga desde 2016. Ou seja, eu gosto da seleção, eu estou a ver os jogos da seleção, eu amo muito mais o Benfica, mas isso é uma questão pessoal. Eu acho que o tiro já saiu furado para o Qatar. Eu, pelo menos, Nesta lógica do sport washing, de lavar a imagem, eu acho que lhe saiu o ou seja, neste momento todo mundo, quando pensa, imagina, até mesmo quando o PSG, que agora vai andar ali com o Qatar Airways, todo mundo já tem uma ideia negativa sobre o Qatar. Porque agora quando se fala no Qatar só se fala nas mortes e tudo eu que sinto um bocado de problemas de consciência do facto da carne ser fraca e estar a ver os jogos. Por outro lado, eu também já fiz tweets a dizer Qatar não respeita os homossexuais, não respeita as mulheres, não respeita os direitos humanos, temos 6.500 mortos. Eu acho que já contribui para essa lama e eu quero acreditar que já não há nada a fazer no sentido, como eu dizia, a vida segue. A FIFA fez o Mundial na Rússia, fez o Mundial no Qatar e já não há nada a fazer. Mas eu quero acreditar que já fizemos o suficiente, ou então temos que continuar a insistir, para que não volte a acontecer uma FIFA que volta a pôr o Mundial, por exemplo, na Coreia do Norte.
Percebes? Aquilo é... Eu acho que chega a uma altura. Pode acontecer tudo. Eu O chego a que uma se provou altura. com isto tudo é que não só a FIFA, mas a UEFA também é a mesma coisa. Mas- E a UEFA e a FIFA estão em guerra aberta. Mas tu de consegues competições. vitórias na vida. E Por dinheiro, tu, e por dinheiro a é que são sociedade. corruptas até ao tutano. E não há Repara, nada a a fazer. sociedade. Já viste a quantidade de dinheiro que está envolvido? Eu sei, que circula naquelas eu sei, federações eu sei. que estão nas mãos de gajos como o Sepp Blatter que nunca deu um pontapé numa puta de uma bola. Não Eu sabem o que é sei. uma bola. Mas repara, não é por acaso que o Mundial de 2026 já vai para os Estados Unidos e se calhar o 30 vem aqui para a Espanha e para Portugal. Sim, mas- Ou seja, a mas sociedade, olha, a sociedade, ok. a sociedade consegue vitórias. não te quero Da mesma interromper. maneira que mandámos a Superliga Europeia abaixo. Não sei se mandaste, Mas também não é por acaso. Então vou repetir. Então, a sociedade consegue momentaneamente vitórias. Acho que E a luta é diária. E portanto, eu acho que tu já conseguiste enlamear o nome do Qatar. O Qatar, se calhar, hoje em dia já pensava 2 vezes antes de fazer o Mundial. E acho que já conseguiste que, se calhar, nos próximos 4, 8, 12, 16 anos, não voltas a ter um Mundial num país. O que isto fez, infelizmente, foi trazer à Isto é- tona tudo aquilo que se passava no Qatar. Repete lá a Qatar, questão do Mundial dos Estados da América, que é só para eu complementar. 2026. Não é por acaso o quê? E Que... o Mundial vai ser em. Sim, mas os Estados Unidos E também não é têm por muita- acaso que a Disney comprou 4 bilhões de euros, 4 mil milhões de euros em direitos esportivos a partir de 2027. Repara, eu sei que, Não é? eu sei que o contra-argumento é os Estados A Unidos. Disney. Eu sei que o contra-argumento é quer os comprar, Estados o whataboutismo é os Estados Unidos, por exemplo, também têm montes de telhados de vidro. Tem, mas a questão é, há telhados aqui e há telhados aqui. Há em todo lado, na realidade. Está bem, Sim. mas nós, repara, nós que E criticamos. não estou a comparar sequer o Qatar ou. Repara, não, mas repara, não nós, é isso nós que não está em criticamos, causa. nós criticamos o Qatar porque não respeita os homossexuais. Mas nós andamos 20 anos para trás e Portugal não permitia o casamento homossexual. Então hoje não respeita. Portanto, Ainda hoje não respeitamos. nós Não, hoje peraí, falamos calma. de todo o alto. Ninguém ia preso por ser homossexual. Ninguém era apedrejado ou Mas o que condenado à morte por ser eu digo homossexual. é, eu posso compreender. Não sendo uma Sim, coisa mas ainda muito hoje- melhor que ainda Não, hoje mas o que eu posso compreender é as sociedades no planeta, no planeta não está tudo a avançar à mesma velocidade. Há zonas que estão a avançar mais rápido que outras. Certo, Agora, mas as zonas que estão a avançar mais rápido têm que, por um lado, dizer às zonas de mais para trás, olha, acorda. E por outro lado, não nos podemos ceder à questão do dinheiro para abdicar dos nossos princípios. Não, mas nós aqui não a podemos questão dos ser. princípios é que nós, os senhores da FIFA eu aqui sabiam- respeito todo e qualquer homossexual Mas e os toda e senhores- qualquer mulher, mas aquela repara, gaja que está ali. Os porque senhores não da vem dinheiro FIFA para o e os bolso, senhores da vão fingir que UEFA não vejo. também, que também são a mesma coisa, só que na Europa é um bocadinho diferente porque não vai haver, digo eu, não vai haver um euro na Arábia Saudita, digo eu, que já lá há supertaças italianas a ser jogada, né? E taças da Liga Quando portuguesa tu, no aceitas, futuro, se calhar. quando tu aceitas que uma corrida de Fórmula 1 vai para a Arábia Saudita, que não tem história nenhuma no desporto automóvel, quando tu aceitas que o Mundial vai para o Qatar, tu sabes porque é que aquilo está a acontecer. Money talks. E tu só aceitas aquilo porque Money. há um retorno muito grande em termos monetários. Yeah. Tu sabes que o Qatar vai usar este evento à escala global, que sejam os Jogos Olímpicos, seja o Mundial, para levar a sua imagem. Não é? Tu sabes, e quando tu aceitas isso, tu fazes parte do problema. Mas não podes aceitar, é isso. Não podes aceitar, exatamente. À tua pequena maneira, tens que- a outra tens parte, que eu sujar, vejo, tens que tirar a eu lava. vejo gajos da autoridade do Qatar, que andam no Twitter e que são verificados, portanto, que é verdade, a dizer que vocês vêm para aqui impor os vossos valores aos outros e acham bem. Mas estamos a falar. Olha, eu já não sei, porque achar que, como a FIFA acha que é uma questão de respeitar, que é uma questão política e uma questão de respeitar o facto dos nossos direitos foda-se, de sermos como somos, eu já nem digo de ter direito a ter uma casa, a ter dignidade, a ter igualdade, Ter um eu estou a emprego, falar por aí só fora. de seres como tu és, como tu nasceste. E achar que isto é uma puta de uma mensagem política e ver a FIFA a impor sanções que é super agressiva a capitães e às seleções, a ameaçá-los com expulsão e por aí fora, para evitar que se passem mensagens de paz e harmonia e igualdade e amor, isto está tudo errado, mano. Está tudo errado. Isto é um absurdo total. Estas pessoas deviam ter vergonha na cara e admitirem-se todas. Deixa-me só dizer isto. Como é que tu acabaste com o apartheid na África do Sul? Ou como é que a sociedade internacional contribuiu para acabar com o apartheid? Embargo económico. Sim, mas é à Se tu não- força. se tu não, Estas coisas se é tu à não força. consegues de uma Mas maneira, no vais Qatar não de vais outra. conseguir fazer isso. Tu não podes ter solidariedade absolutamente nenhuma com sociedades retrógradas. Agora, o que é que acontece aqui? Repara, se o Qatar fosse um país pobre, a sociedade internacional era com a maior das facilidades que fazia Ignorava esse aquilo embargo. tudo, claro. O problema aqui é que é uma sociedade riquíssima e o dinheiro, tem interesses, o e dinheiro tem fala, interesses não é? em todo lado. Claro, Claro, se o vê dinheiro Agora, fala. esta questão do negócio É um jogo, da Alemanha é um com jogo. eles, É com um o jogo jogo do do questão do dinheiro. gás. e não É sei o o jogo do dinheiro. É o jogo do Bom, a minha opinião sobre a questão do Mundial, e muito rapidamente, porque não tenho muito a dizer,
não tenho depois motivos. Para já porque nós fizemos um Binho Tour aqui há... A última vez que participei num Binho Tour foi... Já foi há muito tempo, mas Foi no parque, não foi? foi lá perto do Estado da Luz e tudo, e falámos sobre a seleção. E eu dei a minha opinião sobre a seleção, claro, não a vou repetir. Sim. Não a vou repetir, porque a minha opinião sobre a seleção é aquela que disse na altura. Quem quiser ter interesse pode recuar uns quantos episódios do Beyond Tour e ver. A minha paixão perdeu-se com a seleção há muitos anos atrás, quando eu percebi claramente que era muito mais do que o futebol, que era muito mais do que a paixão por um país, quando eu percebi que vencer era mais importante do que representar, né? E para mim a seleção sempre foi representar, bem ou mal, era representar com a tua maior dignidade e paixão, e depois se ganhasses melhor ainda, se não ganhasses azarito. E portanto a minha paixão pela seleção morreu aí, quando apareceram Scolaris, Lietzens e por aí fora, não por ser o Scolari, não por ser o Lietzen, mas por achar que aquilo era simplesmente um interesse que estava por trás e além do futebol. Portanto, o meu problema não é ver Otávios, nem Pepes. O Pepe até nem é um bom exemplo, porque o Pepe, enfim, por tudo e até acho que, enfim, representa bem a nossa seleção. Mas simplesmente porque não eram jogadores que eram convocados por representarem bem o nosso país ou a nossa seleção, mas porque eram, e além do que é o interesse do futebol. E portanto a minha paixão morreu por ir pela seleção. Portanto, eu agora acompanho QB. Já vi alguns jogos porque tenho dois miúdos, um especialmente que é muito apaixonado pelo futebol e gosta de ver futebol, seja qual for, e explicar-lhe o que é que se passa no Qatar é difícil, não é fácil a uma criança, e portanto vou vendo alguns jogos, não acompanho muito, mas não quero repetir o que vocês disseram. De facto, este Mundial está manchado à partida por tudo o que aconteceu. Primeiro pela construção, primeiro pela escolha do país, depois por tudo o que aconteceu relativamente aos trabalhadores, aos direitos humanos nos trabalhadores que construíram aqueles estádios. E depois por tudo o que se tem passado agora, com todos os condicionalismos, todas as barreiras que têm sido têm vindo a público, com a questão das braçadeiras, com a questão enfim, tudo e mais alguma coisa. Portanto, não tenho um grande interesse em seguir um Mundial. Honestamente, o que é engraçado é que mesmo as seleções e mesmo muitos jogadores, e isso eu tenho notado, estão lá muitos deles quase como uma obrigação. Os jogadores têm punições se não Sim, forem e isso é muito triste. recusarem. Isso é muito triste. Aliás, a Dinamarca já ponderou em sair da FIFA e da UEFA há bem pouco tempo. A Alemanha também pensou agora fazer o mesmo. Portanto, há uma série de seleções que estão a ponderar a tomar uma série de medidas, ainda bem que estão, porque mesmo não acontece nada, é um abrolhos. Agora, acho que isto é óbvio para todos que a escolha do Qatar está por trás, é só questões económicas, não mais do que isto. Aliás, houve uma série de pessoas, que eu nem vou agora referir o nome porque não merecem sequer que se relembre, que foram presas, que foram condenadas, que estão atrás das grades porque receberam luvas, porque receberam dinheiro por baixo da mesa, por causa desta escolha. E portanto espero que não se repita, porque de facto o Mundial de Futebol é uma coisa bonita, é a união dos povos, é uma coisa que eu sempre adorei ver mundiais europeus, sempre adorei. Tenho dois mundiais que guardados aqui no meu coração com muito gosto. Foi o 94 na América, que me marcou profundamente. O 98 também gostei muito de ver o 98 em França. O 90 na Itália também foi espetacular. O 90 em Itália também me lembro muito bem. Também me lembro, mas não me lembro assim tão bem. Tinha 10 anos, portanto não me lembro assim tão bem. Mas lembro bastante, mas lembro de algumas coisas. E depois a partir do Euro 2000 para mim morreu tudo o que era a paixão do futebol. Mesmo em 2004 vivi porque era cá em Portugal e porque estávamos, enfim, tínhamos tempo e vivíamos lá em casa do Nuno, víamos os jogos, mas já não era a mesma coisa. E portanto tenho visto QB deste Mundial porque simplesmente eu tenho dois miúdos que gostam de futebol e vou vendo. Não estou contra a seleção, torço por eles, espero que ganhem porque sou português e porque gosto de futebol e espero que ganhem. Mas nem choro, nem vibro com as vitórias ou as derrotas da seleção, e espero de facto que tudo o que está a acontecer relativamente a estas questões humanitárias, sejam elas relacionadas com a questão do género, com a questão da escolha sexual, com os direitos humanos, com os direitos das mulheres, que sejam abrolhos para tudo o resto, porque é uma vergonha tudo o que se tem vivido ao longo destes meses de Qatar. Bom,
Muito bem, já tornámos este episódio se calhar um bocadinho mais longo. Já não fazia É o normal. Tínhamos É muito o normal. Tínhamos muito para É o falar. normal. Nem falámos dos Benfica, pá. Nem falámos dos jogadores do Benfica. Não interessa para nada. Enzo joga menos. Enzo. Hashtag Enzo joga menos. Ele joga menos, exatamente. Já é um pronto. peso perdido, já é um peso perdido. Malta, mais um BI on Tour. Terminamos assim. Pá, deixamos o convite. Se de todos os temas que nós fomos falando aqui, também deixamos o repto então para vocês, para deixarem aqui na caixa de comentários o que é que acham de cada um dos temas que fomos falando. Não sei se querem aproveitar para despedir. Rápido que eu tenho que ir à casa. Vês? Se isto fininho com o meu. Não, nunca me despeço. É sempre o até já. Nunca é adeus, é sempre até já. Vemos na próxima segunda-feira, seja lá qual for. Depende do dia que isto for para o ar e, portanto, obrigado por tudo. É isso mesmo. Se ainda não o fizerem, não se esqueçam de subscrever aqui o canal e ativar o sininho das notificações. Nós voltamos então em breve com mais conteúdos. Um grande abraço a todos e viva o Benfica! Viva!